Eu quero começar dando boa tarde para todo mundo, agradecendo a presença de todos. Eu sou Felipe Borsoi, sou do time comercial aqui da Kestra, e hoje está aqui comigo para a gente bater um papo a minha amiga, dona Ellen Muskopf. Sempre tenho medo de errar a pronúncia do teu sobrenome, né? Então, por favor, Muskopf ou Muskopf? Muskop, tá correto. Muskopf, então tá bom. Esse sobrenome, assim como as nossas cargas, também é importado, né? Não fala português. Sim, importado duplamente. Eu herdei quando eu casei. Então tá, então tá. Bom, Ellen, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação aqui com a gente, por nos dar a honra de bater esse papo. Vamos começar, por favor, conta um pouquinho para nós quem é Ellen Muskopf e para a gente poder começar se conhecendo melhor. Então, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, fiquei muito honrada em estar participando deste webinar. Meu nome é Ellen, eu tenho 37 anos, eu sou casada, sou mãe de 2 gurias. Eu já atuo na área de supply chain há aproximadamente 15 anos. Eu atualmente trabalho na Clare Hertz, eu faço a gestão de compras de materiais diretos e importação. 15 anos, mas então tu começou com 12? Mais ou menos isso. Não, eu já trabalho há bastante tempo na área de supply. Comecei minha carreira na Bausch, que é outra indústria farmacêutica, onde eu fiquei por quase 12 anos. Depois migrei, trabalhei um pouquinho na área cosmética, em distribuição, mas a indústria farmacêutica me chamou novamente e é onde eu gosto bastante de atuar e me sinto muito feliz. Ah, que legal. E acho que tem tudo a ver, encaixa muito bem com o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a logística dentro da estrutura da indústria farmacêutica, explorando principalmente aí uma coisa que é uma situação que é uma dor bastante comum a empresas, né? Que é como a gente pode conseguir otimizar a cadeia de suprimentos, né? Principalmente quando a gente fala de suprimentos importados. Então, a ideia hoje é a gente passar um pouquinho sobre esse mercado, sobre essa rotina, sobre como esse trabalho acontece e também sobre como tudo que a gente tem visto aí nos jornais nos últimos 2 anos tem impactado, né, na nossa realidade, no nosso trabalho. Ellen, para a gente começar um pouquinho, eu queria te fazer uma pergunta bem conectada com essa situação, né? Que acho que é algo que liga com todo mundo, né? Mesmo quem não é exatamente da área de importação, mesmo quem não está no dia a dia da logística, acho que nos últimos 2 anos todo mundo começou a conhecer um pouquinho desse mercado por situações que a gente tem visto na mídia, né? Então a gente fala de Covid, a gente fala de guerra na Ucrânia, a gente teve aquela situação do canal de Suez, onde o navio ficou parado por uma falha de manobra, a gente começou a sentir na pele, né? Mesmo quem não é do Comex, começou a sentir um pouquinho na pele, na alta dos preços, na falta, né, dos produtos. Então, queria que tu comentasse um pouquinho para nós, por favor, dentro da tua realidade, dentro da indústria farmacêutica, como é que vocês estão encarando e enfrentando essas situações dos últimos 2 anos? Como isso tem impactado no dia a dia de vocês? Tem sido um enorme desafio. Então, quando a pandemia iniciou, a gente tinha um cenário, as pessoas não saíam de casa, quando saíam, elas usavam máscara. Então, naquele momento, a gente teve uma grande mudança no perfil de consumo. E hoje já a gente tem uma outra situação. A gente começou o ano com um surto de Covid e gripe influenza, e isso acarretou um aumento expressivo na demanda de antigripais, e tudo isso num período muito curto de tempo. Então, a gente precisou tomar decisões de maneira rápida e ágil para atender essa nova puxada de mercado, né? E agora a gente vem enfrentando um novo problema, com a China parada há praticamente 2 meses, com o porto de Xangai em lockdown. A gente tem esse desafio de manter um nível de estoque adequado. Então, tem sido um enorme desafio. Isso, pegando carona nessa situação, né? Quando a gente vai na farmácia comprar lá o antigripal, comprar o remedinho para tosse, para febre, a gente não enxerga tudo que está por trás, né?
Dá para dizer que, se não todos, pelo menos a maioria dos remédios que a gente encontra aí nas farmácias, ele, de alguma forma, ele tem alguma coisa importada dentro dele, seja no processo, seja ele na íntegra. Dá para dizer, assim, que praticamente qualquer remédio sofre com isso? Com certeza, com certeza. Eu não conheço nenhuma fábrica de paracetamol no Brasil. Então, só uma das matérias-primas que vai no nosso antigripal, ela já é importada, sem contar os outros itens dessa, dessa cadeia de suprimentos, né? Então, hoje, a começar por essa principal matéria-prima, a gente já enfrenta um desafio, porque ela não tem fábrica aqui no Brasil. Perfeito, tu acabas ficando obrigada a utilizar o mercado internacional. Não tem escapatória. Com certeza. Entendi. Entendi. Tu dirias que esse é o maior desafio da área nesse momento, ou qual seria, assim, se tu tivesse que escolher só um, só aquele especial, assim, o que mais impacta no teu dia a dia nesse momento? Na verdade, são inúmeros desafios, né? Primeiro, tu tem que conseguir a matéria-prima, porque a disponibilidade ela tá baixa. Depois que tu consegue a matéria-prima, tu tem que ter disponibilidade para o embarque, seja ele no marítimo ou no aéreo, cada um tem suas particularidades. O próprio paracetamol, tu tem que trazer ele em container refrigerado, tu não consegue o equipamento assim a curto prazo. Então, é fundamental tu atuar com agilidade e resiliência à frente desses imprevistos. Então, é importante tu planejar, mapear e analisar eventuais riscos para que isso não desabasteça a tua cadeia de suprimentos. Claro, porque se tu tiver alguma quebra, por exemplo, ou tu comentaste, né, que às vezes tem dificuldade para conseguir um espaço ou para conseguir um equipamento específico, como um container de temperatura controlada, isso pode eventualmente causar até uma parada de fábrica, né? Pode efetivamente faltar remédio na farmácia, né? Com certeza. Né? Perfeito, perfeito. E uma pergunta, tu comentaste sobre a questão do container reefer, né, o refrigerado ou de temperatura controlada. Eu, particularmente, não sabia que essa importação da matéria-prima do paracetamol, ela precisava de container refrigerado. E eu, por outras situações, por outras operações, eu sei que o mercado tem sofrido um pouco em relação a isso, né? Vocês têm encontrado dificuldade de disponibilidade do equipamento, do container refrigerado? Às vezes, assim, tem a carga, tem o espaço, mas não tem a caixinha, não tem o container, isso acontece também? Acontece, depende muito da origem. Quais são as mais críticas, assim? É China pelo bloqueio de Xangai? China tem o problema do porto estar parado, então tem muita carga química que acaba não conseguindo sair da China, porque daí tu tem que desviar a rota, e nisso tu não tem motorista para buscar a carga para levar de um porto para o outro, isso falando ainda no modal terrestre, antes da carga estar estufada no próprio container. Mas hoje a maior dificuldade tem sido Estados Unidos. A disponibilidade de equipamento está baixíssima. Está levando cerca de 30 dias para conseguir booking. 30 dias, booking, para quem não é da área, né, é o agendamento do espaço dentro do navio, né? Então, pô, é uma equação difícil, né? Porque pelo que você estava falando, então, tem que conseguir o fornecedor, tem que negociar o preço, tem que negociar a entrega, mas depois tem que conseguir um container, esse container tem que ser refrigerado, também tem que conseguir um espaço dentro do navio. Como é que tu consegue fazer para equilibrar tudo isso e para não deixar parar a fábrica aí, Aline? É muita coisa para equilibrar, né? É bastante, mas eu acho que o principal, claro, tu tem que ter pessoas com expertise para estar à frente da operação, mas é muito importante tu ter um time com essa sinergia. Hoje eu conto muito com as pessoas que trabalham no meu time. Mandar um abraço para o pessoal da Clayhertz, né? Então, eu conto muito com as pessoas que estão nos bastidores de toda essa operação. A gente trabalha numa sintonia bem grande, porque tem muita coisa nos bastidores que acaba não aparecendo. Então, Claro. tu tem a dificuldade de conseguir o material. Depois que tu conseguiu a disponibilidade do material, tu tem que solicitar licença prévia, porque a maioria dos medicamentos precisam de licença antes de importar.
Então, saiu o deferimento da licença, tu tem o desafio de conseguir o booking. Então, são uma série de itens que impactam ao longo da operação. Essa licença prévia, ela conta um pouquinho mais para nós, é uma espécie de autorização de embarque, isso é feito com Anvisa, como que isso acontece? Depende do insumo. Depende do insumo. Por exemplo, no caso do paracetamol, tu tem o deferimento da Polícia Federal antes de embarcar e depois que tu embarca, tu tem ainda a solicitação de licença para a Anvisa. Polícia Federal para o paracetamol. Exatamente. Então, cada item tem uma particularidade. Legal. Legal. E esse é um processo que tu tem que fazer ele antes, na verdade, tem que encaixar ele no meio desse caminho, né? Porque tem a parte da negociação com o fornecedor, tem o embarque, e tu ainda tem essa trava aí de burocracia entre esses dois para tu poder autorizar esse embarque. Sabe dizer para nós o que acontece se eventualmente tu embarcar uma carga sem ter feito esse processo de licenciamento? Ela consegue entrar no Brasil ainda? O que acontece com isso? Na minha gestão, isso não acontece, tá? Então, não, a gente de maneira alguma pode autorizar, isso é passível de multa, então isso é terminantemente proibido. Assim, a gente controla o processo na ponta do lápis. Eu tenho um despachante da minha confiança que também atua diretamente ali em parceria com a gente. Então, isso definitivamente não pode acontecer de um item precisar de uma licença prévia e a gente autorizar o embarque sem que antes tenha o deferimento. E para que tu consigas fazer isso, né? Porque vocês fazem importações o tempo todo, né? Não é uma importação no ano, né? Vocês estão o tempo inteiro trabalhando com isso. Então, é bastante dados, são bastante informações para gerenciar. É importante tu ter também, como tu comentou agora, do despachante, né? Tu ter parceiros robustos e que te deem segurança e que te ajudem a fazer isso, né? Não tem como... É impossível controlar isso totalmente sozinho, né? Tu precisa da tua rede. Com toda certeza. Eu acho que é muito importante na área de supply tu se antecipar aos problemas. Então, o teu nível de estoque hoje atende a tua operação ou tu está sempre na iminência de parar a fábrica? A gente precisa estar sempre um passo à frente para garantir o sucesso da operação. E para isso é fundamental que tu tenha bons contatos. Seja o teu despachante, seja o próprio fornecedor da matéria-prima, o agente de cargas. Então, eu costumo falar bastante que é importante tu trabalhar com parceiros de negócios e não apenas Perfeito. fornecedor. O Perfeito. fornecedor ele pode te deixar na mão a qualquer momento e priorizar outro cliente que ou está pagando mais, enfim. Agora, aquele parceiro de negócios, ele nunca vai te deixar na mão, ele sempre vai fazer o impossível para te atender, porque ele vai te priorizar. Perfeito, perfeito. E acho que deve demandar também um nível bastante, sim, bastante profundo e bastante granular de informação, né? Porque esse processo ele está muito longe das tuas mãos, né? Tu tá falando de Estados Unidos, tá falando de Xangai e tu tá aqui em Porto Alegre, ou tu tá em São Paulo, ou tu tá no Rio. Então, o processo ele acontece muito fora, né? Ele não é um processo palpável, né? Existe essa demanda, assim, essa necessidade de dados, de informação, de saber o que está acontecendo com a carga, ou tu consegue ter essa visibilidade tranquila, a informação chega para ti de forma fácil? Tem que correr atrás disso? Na verdade, hoje a gente tem um fluxo bem organizado junto ao nosso despachante. A gente tem um follow diário de todos os nossos processos em aberto. Então, eu tenho um time que cada comprador analisa o seu processo e já sinaliza, olha só, o navio que estava previsto para chegar no dia 24 de maio vai chegar dia 25, ou então, olha, o navio que estava previsto para chegar no dia 1º de junho vai chegar só no dia 10 de junho. Então, cada um é responsável pela sua carteira, então todo mundo fica alinhado aos seus processos, mas é bem importante ter essa sintonia de informação entre o que o nosso despachante gera para nós e entre o nosso comunicado junto às áreas de suporte. Claro, claro, e acaba fragmentando essa informação, né? Porque, como tu comentaste, cada um é responsável pela sua carteira, tem lá um fornecedor que está buscando, né, esse dado e alimentando para vocês, e claro, hoje vocês têm um parceiro aí de confiança que está entregando esse trabalho
bem entregue para vocês, mas tu depende, né, desse intermediário, tu depende dessa pessoa que está buscando uma informação externa e compilando para te trazer, senão tu acabaria ficando um pouco às cegas, né, seria muito mais difícil de tomar uma decisão e de garantir, por exemplo, que não vai ter uma quebra de estoque, que não vai faltar paracetamol, que não vai faltar matéria-prima, depende dessa estrutura, né, essa cadeia que tu comentou, essa rede que tu comentou, ela é a base para que tu consiga, né, conduzir a rotina. Faz sentido? Exatamente. Legal, legal. E uma pergunta, Ellen, a gente ouve falar, né, muito sobre sistemas de Receita Federal, a gente vê bastante coisa nas redes, né? A gente vê a Receita se mexendo bastante. Alguns anos atrás a gente teve uma modernização bastante grande do processo de exportação. A gente sabe que o processo de importação ele também está começando, né? Uma mudança aí para do INPE, mudanças de sistema. Queria que tu contasse um pouquinho para nós hoje. A gente já falou da figura do despachante e de como ele te dá essa informação. Do ponto de vista de Receita Federal, do ponto de vista de órgãos realmente anuentes, tu tem algum tipo de reporte, tem algum tipo de sistema que tu consegue consultar dados que te ajudam nesse sentido? Tu recebe algum tipo de alimentação nesse sentido? Ou é realmente manual, é essa figura que tem que ir lá e correr atrás do dado, compilar, te dar? O quanto os sistemas assim da Receita, eles te dão suporte nesse sentido, né? No sentido de gestão, de falar, não estou falando aqui de registro, de tributação, falando de visibilidade mesmo, né? O quanto essa estrutura ela te ajuda? Hoje o meu despachante corre atrás da informação para mim. E eu sinalizo para ele aqueles processos que são prioridade. Mas eu, particularmente, não busco a informação diretamente em nenhum campo. Eu ligo para o meu despachante e conto com o apoio dele, o suporte dele, para fazer acontecer aquilo que eu preciso com maior agilidade. Perfeito, perfeito. E aí ele corre atrás dessa informação lá com os contatos dele, liga para alguém, vai atrás dessa informação, vamos dizer, de uma maneira um pouco analógica para poder te prestar um dado aí que te dê um suporte. Exatamente. E mesmo assim, tu consegue não deixar faltar produto na fábrica, não atrasar embarque. É uma rotina de equilíbrio constante e com certeza de bastante trabalho, né? Com certeza, a gente precisa ser efetivo no controle dessa operação e também no que está acontecendo nos países de origem. É muito importante esse conhecimento do que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo nos países próximos ali à região da Ucrânia. Então, a gente tem que ter essa informação na ponta da língua. Tu diria, assim, que pela tua estrutura de trabalho, tu acaba te obrigando a acompanhar esses noticiários, assim, que estão fora do teu escopo, mas estão dentro, né? Tá fora, mas tá dentro. Não, eu nem diria que está fora do meu escopo, eu acho que faz parte do meu escopo de trabalho. Eu não conheço ninguém que trabalhe no comércio internacional e que não se atualize em relação às notícias globais. Eu acho que é fundamental tu estar a par do que está acontecendo no mundo. Perfeito, perfeito. Tu te obriga a acompanhar isso, porque tu tem que te antecipar, né? Tu tem que ter essa informação cedo, justamente pelo que tu acabaste de comentar, né? Como uma informação que tu vai correr atrás, cara, tem que correr atrás lá no início para prever e antecipar problemas, né? Senão tu acaba ficando suscetível, de repente, sei lá, uma perda de um embarque, alguma coisa aí que pode causar um problema bem crítico dentro da fábrica, né? Com certeza. Perfeito, perfeito. Parece, Ellen, que é uma rotina de trabalho assim que tem muito trabalho, que tem muita responsabilidade, que tem muita coisa para cuidar. Do que tu sente falta, assim, sabe? O que no teu dia a dia te faz falta, alguma coisa assim que te ajudaria talvez a conseguir ter mais tranquilidade, a conseguir trabalhar de uma forma menos custosa, enfim, do que tu sente falta no teu dia a dia de trabalho? Eu acho que processos automáticos. Às vezes tu tem que correr atrás da informação, tu acaba perdendo um pouquinho de tempo. Se tu pudesse simplesmente digitar o processo ali e ter todas as informações do que está acontecendo com ele de maneira rápida e otimizada, eu acho que isso agiliza para todo mundo que está envolvido na operação, para todo mundo estar ciente do que está acontecendo.
Um painel de controle, assim, para tu não precisar correr atrás desse dado, né? Para tu poder analisar ele, para tu poder tomar tua decisão sobre ele, mas não gastar o teu tempo buscando essa informação, seria mais ou menos isso. Exato. Foi até pensando um pouco nisso quando eu te fiz a pergunta dos sistemas da Receita, né? Porque, em tese, as aduanas, elas têm esse tipo de controle, né? Existe um processo que já é bem informatizado. A minha dúvida era o quanto isso chega para o importador, né? O quanto isso é oferecido para o contribuinte de uma maneira que ele consiga efetivamente usar aquele dado, né? Eu acho que eu, pelo menos, sou assim, né? Quando eu faço uma compra aí, falando, claro, de pessoa física, né? Tá comprando lá naquele site chinês que vocês sabem o nome, mas eu não vou falar porque não nos patrocina. Tu entra lá e, pô, tu compra agora e daqui a 5 minutos já tá no F5, né? E aí, já saiu, quando é que vai chegar? Eu acho que acaba tendo um pouco dessa sensação, né, no comprador de importação, mas tu não tem aonde buscar essa informação assim tão fácil, né? Dá um F5, ver onde é que tá, é uma informação um pouco mais nebulosa, né? Eu acho que em cada etapa do processo tu busca a informação num local diferente. Quando tu fecha a compra lá com um fornecedor, tu fica acompanhando para receber o laudo do material. Ó, foi produzido, tá aqui, tá aprovado. Então, essa é a primeira etapa. Tu aprova, tu obtém as licenças, aí tu disponibiliza a carga para o agente de cargas. E aí tu fica acompanhando naquele intervalo de tempo no transit time, seja ele do marítimo ou do aéreo, aonde é que a carga está. Saiu da China, tá no Porto de Santos, enfim. Então, tu fica acompanhando as etapas. Aí, depois que ela chega no Brasil, aí vai para essa etapa. Tá liberado, já deu presença de carga. Então, eu acho que em cada momento tu tem que buscar informação em um determinado lugar. Se tu tiver isso concentrado numa única plataforma, com certeza tu vai ganhar muito mais agilidade na informação. E esse ponto é legal que tu comentaste, né? Porque tu tem que buscar essa informação, né? Claro, no teu caso, que tem um fornecedor que está te ajudando, tem um parceiro que está te ajudando, talvez tu concentre nele, mas ele, de qualquer forma, ele tem que buscar esse dado em fontes diversas, né? Essa informação, ela não está concentrada hoje numa base da Receita ou alguma coisa nesse sentido, né? Ele tem que ir catando lá cada pedacinho, montar esse quebra-cabeça para daí poder te trazer, né? E a gente não tem um fornecedor único, né? A gente tem Claro. muitos fornecedores. Eu fico à frente de toda a linha de materiais diretos, que são aqueles que impactam diretamente em produção, seja ele matéria-prima ou embalagem. Então, são muitos fornecedores. Tem, não sei nem se tu pode responder isso, claro, né? Se não, fica à vontade, mas tem noção de quantos fornecedores numa carteira assim de um importador? Muitos. Por questão de compliance, a gente não pode abrir números, Sem mas, problemas. mas são muitos. Não, nos processos que eu tenho em aberto hoje de importação, não dá para contar nos dedos das mãos e dos pés, não cabe. Só dos processos em aberto. Fora aqueles fornecedores que estão ativos, mas nesse momento eu não tenho nenhuma operação em negociação. Entendi. Eles, via de regra, assim, os principais, eles se repetem, né? Os fornecedores que tu compra muitas vezes das mesmas empresas. Imagino tem ali um grupo de fornecedores que se repete e depois outros que são mais ocasionais. Digamos que sim. E o processo, né, tanto de compra quanto de acompanhamento, né, com essa gama de fornecedores distintos, dá para dizer que o processo ele é igualzinho, ele é padronizado para todo mundo, ou também tem ainda mais esse nível de variação, né, de como que é o processo desse fornecedor, como que é o tipo de informação desse produto, tu ainda tem mais essa variável ou não? Isso se repete? Não, nenhum processo é igual, até porque tem itens que eu tenho licença, outros que eu não preciso de licença para importar. Tem materiais que eu trago no modal aéreo, tem materiais que eu trago no modal marítimo, então nenhum processo é igual. Tem itens que eu trago até o Porto de Rio Grande, tem outros itens que eu trago até o Porto de Santos, e de Santos eu trago de caminhão até Canoas ou Novo Hamburgo, então cada operação ela é única, então não dá para comparar, não dá para jogar tudo dentro de um único saco e dizer, não, né, vamos fazer de determinado modo. É, é, Eu acho que essa é a grande sacada. Essa é a chave do sucesso, é tu tratar cada item da maneira particular como ele deve ser tratado. perfeito.
Hoje, Ellen, se tu precisar responder para alguém o status de um embarque, o status de uma carga, é, quanto tempo tu demora para conseguir chegar nessa informação? Tu tem que acionar o teu fornecedor, o teu despachante, para ele te prestar um dado? Tu consegue responder isso de imediato ou tu tem que correr atrás? Quanto tempo isso toma do teu dia a dia, né? Hoje eu respondo de imediato porque eu tenho um time muito bom que trabalha comigo, então essa informação está atualizada, eu consigo em 1 minuto, o tempo de eu abrir o arquivo central das nossas informações de importação e eu consigo compartilhar. Legal. Mas porque tem um grupo de pessoas que está preparando isso num background, né? Se não tivesse esse time, se fosse a Ellen sozinha, teria que correr atrás, ou seja, existe um trabalho aí manual agregado que vai compondo isso para tu conseguir chegar no nível que tu estás, né? Com certeza, nenhuma pessoa consegue sucesso numa operação sozinha, ela vai depender de um suporte, seja ele o despachante, seja o seu time. Eu acho que sozinho tu consegue priorizar alguns itens, mas não toda a tua demanda. Perfeito, perfeito. Tu comentasse antes, até vou voltar na tua resposta anterior, né, sobre processos aéreos, marítimos. Como que tu define se um processo ele vai ser aéreo, vai ser marítimo? Que tipo de critério tu usa para selecionar isso? Ou não é tu, é o fornecedor? Como é que essa definição se dá? Tudo depende da nossa demanda, da nossa urgência. Por exemplo, tem um material que eu preciso dele para maio, vamos supor. E a fábrica não consegue me atender em maio. Eles tiveram alguns problemas, falta de insumos, eles não conseguiram produzir em tempo hábil para me disponibilizar a mercadoria e eu trazer no modal marítimo, que normalmente leva cerca de 25, 30 dias para chegar aqui no Brasil. Então, o fornecedor atrasou a matéria-prima. Aí ele me disponibilizou hoje, vamos supor. Quando é que eu preciso colocar isso em produção? Quanto vai custar a minha fábrica parada? Vale a pena eu investir, pagar um pouco mais e trazer no modal aéreo? Ou não, eu vou reprogramar a minha fábrica, vou colocar outro item na linha e vou trazer esse item no marítimo normal, sem consequências. Então, tudo depende de como está sendo a demanda de mercado, como é que o mercado está reagindo. É um item que eu estou vendendo muito? É um antigripal? Então, eu acho que tudo depende, e essa decisão não é só minha, eu escalo para minha gerência, enfim, e muitas vezes para a diretoria, para a gente definir se realmente a gente vai arcar com o custo de trazer um material no aéreo ou se a gente mantém a operação padrão no marítimo. Qual que é a diferença de tempo, assim, por exemplo, uma carga da China para o Brasil? Quanto mais tempo demora um marítimo em relação ao aéreo? Um aéreo em torno de 10 dias tu tem a carga aqui no Brasil. Só o tempo de trânsito, tá? Sem contar os bastidores do antes do embarque. O voo está De quando tá disponível. pronto. Cerca de 10 dias está aqui. Normalmente a gente não tem voo direto, então para em Guarulhos, de Guarulhos vem de caminhão até Porto Alegre. Agora, Legal. no marítimo, tem levado cerca de 55, 60 dias. Isso fora os trâmites aduaneiros aqui ainda, né? Isso só para chegar. Sim, sim. Só tempo de trânsito mesmo. Legal, legal. Um outro tema que a gente vê bastante aí, o pessoal pergunta, não sei se tu tá a par dele, né? Programa OEA. Isso tem algum efeito prático dentro da Clayhartz? Vocês têm algum tipo de projeção de trabalho nesse sentido? Ou é um programa da Receita que ainda talvez não... Ele já é viável, ele já é real? Ele já tem alguma influência prática no dia a dia de vocês? Hoje nós não temos OEA, mas é um tema que a gente vem discutindo bastante internamente. Mas hoje nós não temos. Então, eu não sei te dizer na prática o quanto isso facilitaria a nossa rotina, porque Perfeito. hoje eu não trabalho, mas é um tema bem Já está no radar. ardente, Já está no com radar. certeza. Não, legal, legal.
E, Ellen, em relação ao uso de tecnologias, né, a gente vê que muita coisa tem se modernizado ao longo dos últimos anos, né? Eu dei o exemplo aqui da compra online, que tu já consegue ver onde é que está a tua mercadoria, que dia que ela vai chegar, quanto tempo ela vai demorar. Dentro da estrutura de comércio exterior, né? Que tipo de ferramentas, hoje, aí, claro, não precisa entrar em detalhes de nomes, né? Não quero passar esse nível do sigilo, né? Mas queria entender, assim, dentro do ambiente do comércio exterior, o quanto a tecnologia ela está presente, o quanto a tecnologia ela te serve hoje como suporte, o quanto ela te ajuda, o quanto tu consegue explorar isso, se é que tu consegue explorar, né, fazendo até um paralelo aqui, né, com o segmento bancário, por exemplo, a gente vê que nos últimos 10 anos o uso da tecnologia no ambiente financeiro, ele explodiu. Há 10 anos atrás, para fazer uma transferência, tu tinha que pegar uma fila, tinha que ir num banco, né, tinha que assinar um documento, e hoje tu consegue fazer ele do celular. Então, a tecnologia ela chegou já no Comex? Eu acho que ela vem chegando aos pouquinhos, porque antes as empresas tinham poucos processos. Tu fazia um número muito inferior de importações do que o que tu tem hoje. Perfeito. E então tudo depende de qual é a demanda da tua empresa. Eu acho que quanto mais processos tu tem, maior é a tua necessidade de ter uma ferramenta que te dê suporte. Mas eu acho que além da ferramenta, tu tem que ter uma pessoa com know-how nos bastidores para que possa fazer um acompanhamento assertivo. É como se tu fosse implementar um sistema ERP e tu ter uma pessoa ali sendo key user, sendo que essa pessoa nunca trabalhou, nunca utilizou nenhum sistema, tu não vai ser efetivo. Então, eu acho que tu tem que ter alguém com conhecimento para que consiga fazer rodar de uma maneira que te favoreça, porque eu acho que o sistema tem que trabalhar a teu favor e não contra ti. Não adianta tu botar um carrão e não ter o piloto, né? Tem que ter o piloto para gerenciar, tem que ter as duas coisas, né? Exatamente. Mas, assim, pela tua resposta, senti que hoje, ainda pouco explorado, talvez, o uso da tecnologia na rotina de importação. Tu diria que tem espaço para se explorar melhor isso, para talvez, de repente, essas rotinas que elas demandam trabalhos manuais, talvez ganhar tempo, ganhar assertividade usando a tecnologia? Tu achas que tem espaço para essa evolução? Com certeza tem muito espaço. E eu acho que quanto mais tu traz pessoas com conhecimento de mercado, hoje em dia tem muitos produtos que não faz sentido tu comprar no Brasil de um distribuidor e tu vai pagar 3, 4 vezes mais do que se tu importasse direto. Então, se tu tem um time que tem know-how para fazer essa importação, se tu tem esse conhecimento técnico, se tu tem contatos fora do país para fazer essa importação, por que tu vai comprar aqui localmente? Óbvio que tem aqueles parceiros que trabalham aqui no Brasil e que te atendem de maneira com excelência, assim, que jamais vão te deixar na mão. Mas quanto maior é a complexidade do negócio, quanto maior o número de produtos finais que tu produz, maior o número de matérias-primas que tu vai priorizar trazer do exterior e não comprar localmente, seja por um custo mais competitivo, seja por uma demanda de mercado, pode ser que tenha algum item que não tenha disponível aqui no Brasil, então tu te obrigue a fazer uma importação. Então, eu acho que sim, eu acho que tem espaço e tem muitas empresas já investindo, inovando. Já conheci um pouquinho da ferramenta de vocês também e acho ela sensacional. Tem uma sacada bem interessante que unifica várias informações que hoje a gente acaba tendo que buscar em um portal A, depois no portal B, enfim, a gente consegue tudo num único momento, assim como também tem sistemas que acabam te onerando mais do que te ajudando. Perfeito. Difíceis de operar às vezes, né? E aí, ao invés de trazer praticidade, acaba complicando mais para tu chegar numa informação, né? A gente vê muito isso acontecer, os famosos elefantes brancos, né? Que tu coloca um sistema... A gente fez agora a comparativo, né? Com o carro, né? E o piloto. Não adianta tu ter o carro, ter o piloto, mas o carro é todo diferente, tu não ensina para ele como usar, né? Às vezes tu não consegue tirar o máximo daquela ferramenta, o máximo daquele equipamento. A gente vê isso muito acontecendo dentro do ambiente de tecnologia. E, claro, aqui na Kestra a gente trabalha muito forte
nesse sentido, no sentido da intuitividade, da amigabilidade, de um sistema que ele realmente seja suporte, né, para quem está no dia a dia, porque o que a gente vê, né, por tudo que tu está nos contando aqui agora, não parece o trabalho de uma pessoa, né, parece o trabalho de muita gente, e é claro que tu tem todo o teu time por trás, mas mesmo assim, a gente sabe que quem é da área está sempre muito atarefado, está sempre muito cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e para gerenciar tudo isso, demanda muita concentração, demanda muita atenção, e tudo que a gente puder fazer para minimizar qualquer risco de erro, né, eu acho que é muito relevante, acho que é muito importante. E aí um outro ponto que tu comentaste que me chamou também a atenção, eu queria voltar, comentou que nos últimos anos os volumes de importação eles têm aumentado, né, e é engraçado porque o dólar, que é balizador de todas as negociações internacionais, ele subiu nos últimos 3, 4 anos, o dólar ele dobrou o seu valor em real. E mesmo assim a gente está importando muito mais. Te parece um caminho sem volta, assim, uma abertura de mercado que, cara, depois que tu pisa fora, não tem como tu não continuar? Ou tu acha que é momentâneo? Não, eu acho que não é momentâneo. E a gente tem que voltar um pouquinho lá no que eu comentei no início da nossa conversa. Tem muitas matérias-primas que não são produzidas aqui no Brasil. Perfeito. Então, tu tem dois caminhos. Ou tu compra de alguém que importou e vai te revender com uma margem em cima disso, ou tu importa direto. Então, o dólar é inevitável, ou para mim, ou para quem está me vendendo. Às vezes o pessoal fala assim, não, eu não importo. Não, não importa, mas o cara que te vende importa, né? Não faz diferença. No fim das contas, todo mundo tá na brincadeira, né? Não tem? Eu acho que é fundamental a empresa ter noção do percentual de insumos que ela tem local e importado, mas não a maneira como tu compra, e sim a maneira como ele é produzido, a origem dele. Então, porque tem muitas matérias-primas que tu acaba comprando aqui no Brasil, mas que eles importam. Então, no final das contas, não vai fazer diferença. Se o porto estiver fechado, para mim trazer direto ou para ele importar e me revender, no final a operação vai parar do mesmo jeito. Claro, porque tem algum insumo, ou tem uma embalagem que é importada, ou tem algum maquinário que é importado e que a manutenção dele vai trazer peças importadas. Acho que é bem legal esse ponto que tu comentaste, porque tem um pouco de uma certa mitificação sobre as rotinas de comércio exterior, né? De que às vezes quem não é da área trata aí como se fosse uma caixa de Pandora, né? Como uma coisa que é até ruim de mexer, às vezes, porque a gente não sabe o que vai sair. E é muito legal conversar contigo, assim, porque tu vai desmistificando um pouco disso, né? Cara, é um processo, ele é trabalhoso, ele é custoso, ele é, claro, tem suas complexidades, mas é um processo como qualquer outro, né? É realmente botar um profissional bem preparado, capaz, experiente, com um time robusto, preparar bem esse time. Dá para importar, né? Dá para trabalhar com o mercado internacional sem sofrer tantos sustos, como às vezes a gente tem muito medo, né? Eu acho que o medo faz parte de qualquer negócio, mas é fundamental tu estar preparado para aquilo que tu está trabalhando. Então, quais são as tuas principais origens? Mapeia aqueles países chaves dos insumos que tu consome, não só que tu importa. Vamos supor que tu não importe nada diretamente e tu compre só localmente. Faz esse mapeamento da origem dos teus insumos. Então, acho que é bem importante esse exercício para qualquer mercado. E tu tá sempre se antecipando aos problemas. Tu tá vendo que tá dando um surto de Covid agora lá na China, e que antes eles estavam sem nenhum caso, e do nada veio um boom, 12 mil casos num final de semana. Tu já Então, sente que vai estourar lá na frente, tu já te adianta, né? te antecipa qual é o nível de estoque que tu está trabalhando. Faz sentido, tu tem capacidade para aumentar um pouquinho o teu nível de estoque? Faz esse exercício, eu acho que é fundamental. O quanto vai te custar uma fábrica parada? E acho que nesse momento, né, a gente falou da entrada da tecnologia, eu acho que nesse momento a tecnologia pode ser muito útil, né, para te dar dados, para te dar histórico, não para tomar decisões, a decisão ela sempre é do ser humano que está ali preparado para analisar, mas quanto mais ricos os dados que tu tiver, em tese melhores serão as tuas decisões, né,
Acho que faz um pouco de sentido trazer a tecnologia como esse embasador, né, como esse compilador, esse mastigador de dados, para te ajudar a tomar uma decisão mais embasada, mais segura. Né? Com certeza, com certeza. Ah, que legal, que legal. O próprio sistema de planejamento. Perfeito. Qual é o meu estoque hoje? Qual é o estoque que eu preciso ter lá no final? Eu vou atender o que o mercado está puxando? Então, todo esse exercício tu acaba fazendo nos bastidores e é aí que vem a tomada de decisão. Faz sentido trazer no modal aéreo? Não faz. Isso aqui, a venda não está performando como a gente estimou. Isso aqui dá para atrasar 30 dias tranquilamente. Então, traz no marítimo, paga um pouco menos, desembaraça com calma. Então, todo esse exercício... Parece que é sempre uma decisão de ponto de equilíbrio, né? Não tem resposta certa e resposta errada. Assim, ó, posso fazer aqui, vai gastar mais, vai chegar mais rápido. Eu posso fazer aqui, vai gastar menos, vai demorar mais. Tudo tu tem que estar surfando entre essas informações e achando um caminho, né? Acho que está muito no teu papel, né, Ellen? Tu como responsável pelo processo de compras, claro, com todo o teu suporte, mas achar esse caminho correto, né? De direcionar por onde que a gente vai para chegar no melhor resultado, mas não de uma forma... Sim, tu não tem como ter certeza antes, né? Tu sempre tem que tomar uma decisão e apostar e pagar um pouco para ver, né? E aí tu vai maturando esse processo de tomada de decisão e acertando cada vez mais, né? É um pouco disso, assim, no teu dia a dia, tomar decisão e sempre com aquele medinho de, se acertar, se não acertar... A palavra-chave do Comex é previsão, né? Tu nunca dá uma data exata. Olha, eu estimo que tal dia vai estar aqui, mas é uma estimativa, é uma previsão. E seria muito bom poder dar uma data exata, né? Poder dizer para o pessoal, vai chegar tal dia, e aí planejar tudo a partir disso, com segurança, com tranquilidade. Com a indisponibilidade de containers, a gente acaba vendo que os navios, às vezes, eles saem mais vazios do que eles estimavam lá no início. Então, para que ele seja lucrativo, o cara acaba parando em outro porto para carregar mais um pouquinho. Então, aquela rota que seria feita em 40, 45 dias, ela acaba demorando 50, 55 dias, porque ele mudou um pouquinho a rota, parou, fez um transbordo, encheu um pouquinho mais. Então, toda essa previsão é porque a gente não tem uma rota firmada, um contrato de que vai sair de lá no dia X e vai chegar aqui no dia Y. Quando isso acontece, Ellen, esse processo ele é bem interessante da gente explorar. Quando esse tipo de situação que tu acabou de mencionar agora acontece, como e quando tu, importador, cliente final, fica sabendo? Quem é que te avisa que um navio parou, que ele fez um transbordo, que ele vai demorar dias a mais? Queria saber, assim, quem te avisa e como te avisa, né? Quanto tempo tu demora para descobrir que isso aconteceu? Porque ele pode parar, ele pode estar vindo para Rio Grande e parar em Santos, mas ele pode parar lá em Hamburgo, ele pode parar em Yantian, ele pode parar em qualquer lugar, basicamente. Uma tendência que a gente vem adotando no meu time é trabalhar com cargas com frete contratado por nós. Porque assim a gente trazer a decisão do teu lado. Exatamente. Então, se eu contratei o agente de cargas, esse agente de cargas, a cada 2, 3 dias, faz um follow e me manda um comunicado. A carga está em tal lugar, realmente, como a gente previa. Ou a carga atrasou. Além disso, supondo que meu agente de cargas me mandou um e-mail e caiu no meu lixo eletrônico, eu tenho o follow do meu despachante. Então, eu tenho esse double check aí para ter certeza que eu vou receber a informação. Então, a carga que eu estava esperando que chegasse aqui no dia 25 de maio não vai chegar, parou em Hong Kong, ficou 30 dias, era para ter ficado só 10 lá, vai atrasar. O que eu vou fazer agora? Então, a nossa primeira atitude é buscar matéria-prima alternativa. Tem alguém que revenda esse material no Brasil? Não tem, só importado. Então, o meu fornecedor tem mais matéria-prima disponível para talvez eu tentar um aéreo? Tem. Quanto é o aéreo? Vamos simular. Leva para a nossa gerência. Com o custo de um aéreo, eu estimo que o valor da chegada vai custar em torno de tantos reais. Isso está dentro do nosso orçamento? Isso faz sentido? Faz. Então, traz o aéreo.
ou não, está fora do orçamento, vamos aguardar, vamos reprogramar a nossa fábrica, ou então não tem a matéria-prima. Tem alguma matéria-prima que possa substituir? No ramo farmacêutico é muito difícil, porque tudo passa por testes, e os testes são morosos, então não vai ser do dia para a noite que eu vou homologar uma nova fonte. Então, mas tudo são tópicos que a gente aborda na hora da tomada da decisão. Sim, mas, ou seja, existe um tempo, né, vamos dizer assim, um tempo de resposta, na verdade, um tempo de informação, até tu descobrir o que está causando esse impacto, né? Tu fica um pouco distante, claro, tu diminui isso com a tua cadeia de fornecedores e tal, mas mesmo com essa cadeia, tu demora um pouquinho para saber o que está acontecendo, né? Não é igual, por exemplo, lá o site chinês, que tem lá um GPS, em algum lugar que tu vai atualizando e vai pegando essa informação em tempo real, né? Então, é uma informação que ela demora mais do que ela poderia demorar e que ela te gera um custo operacional de correr atrás, né? O teu time tem que estar lendo isso, tem que estar buscando, tem que estar compilando, né? Se a gente pudesse ter uma ferramenta de tracking mesmo, né? De pegar e trazer esse dado robô para robô, né? Talvez a gente conseguisse, não vai resolver todo o comércio, mas vai ganhar um pedacinho aqui, vai ganhar um minuto aqui, 20 minutos ali. De repente, acho que isso é uma das formas de trazer, né? Quem sabe explorar a tecnologia para trazer isso, para trazer essa visibilidade para dentro da realidade, né? Com certeza. Legal, legal. Bom, eu vou, para a gente se encaminhando aqui para uma finalização, eu vou trazer algumas perguntas, tá, Ellen? Algumas eu mesmo vou responder, outras são mais direcionadas para ti. Então, coisas que foram pipocando no chat aqui, tá? Antes a gente falou de OEA, alguém perguntou o que é OEA, né? Acho que vale a pena contar um pouquinho mais disso, né? O OEA significa Operador Econômico Autorizado, é um programa da Receita Federal, que é uma espécie de certificação prévia de credibilidade, onde o importador, ele faz um pleito para ser reconhecido como um operador econômico autorizado, e a partir do momento em que ele tem esse reconhecimento, ele tem algumas filas preferenciais dentro do trâmite aduaneiro, né? Então, ele tem processos de parametrização simplificados, ele tem um nível menor de fiscalização, mas para que ele consiga obter isso, ele tem que passar por um processo que é bastante trabalhoso. Aí a Ellen comentou, né, que já está no radar da Clay Hartz, já prepara aí um time muito bom para a gente, quando for colocar isso em prática. É um processo que ele tende a demorar ali 1 ano e meio até 2 anos para que a empresa consiga passar por todas as auditorias, para daí sim se habilitar. Um programa novo, é um programa recente. Para quem é mais antigo, é a antiga linha azul. Ela foi reformulada, ela foi repaginada com novos critérios, com novas habilitações, mas esse é o programa OEA. E aí tem uma pergunta aqui que é bem direta para ti, Ellen, que é o seguinte: Ellen, na tua opinião, qual é o futuro do comércio exterior? Eu acho que o comércio exterior é o futuro. Olha, que resposta maravilhosa. Eu acho que tem um mar de oportunidades para gente explorar algumas origens que a gente acaba não centralizando. Porque a gente sabe que China e Índia para farmacêutico é um grande polo, mas eu acho que tem outras origens que hoje elas ficam um pouco esquecidas e que podem vir a ser novas potências. Então, a gente tem que ter pessoas com esse olhar cuidadoso para explorar esses novos mercados. Então, eu acho que tem muita oportunidade que hoje fica em segundo plano. Até tu falou China, Índia, como já mercados bem estruturados, né? Mas se a gente for olhar para 4, 5 anos atrás, a Índia era a nova China. Se for olhar para 10 anos atrás, a China era o que ninguém sabia. Então, achei a tua resposta sensacional. Achei incrível, concordo Há muito. muitos anos atrás só existia Estados Unidos, né? Então, Exato. Exato, e os mercados eles vão se abrindo, né? E bem ou mal, a gente precisa de pessoas não só capazes, mas corajosas, como tu és, como o time da Clay Hearts para explorar isso, né? Alguém tem que ir lá e tem que encarar e tem que, de repente, apanhar um pouquinho nos primeiros momentos, mas para achar os caminhos, né? Para realmente estruturar novas possibilidades, novas ideias e explorar isso. Gostei muito da linha que tu seguiu, hein? Acho que é um caminho sem volta. Acho que com dólar alto ou dólar baixo,
isso é secundário, por mais forte que pareça dizer isso, mas é bem como tu explicou, não tem como tu fugir dele, ele vai te pegar na direita ou na esquerda, ele vai te pegar direto ou pelo fornecedor, então acho que cabe também a gente ter essa coragem de explorar, de ir atrás, de quando não souber, buscar parceiros, como tu falaste, né, do teu despachante, do teu agente, da própria Questra, não só como um parceiro de tecnologia, mas como um parceiro de negócio, um parceiro com conhecimento de comércio exterior e que possa ajudar, né, a encontrar os melhores caminhos, assim como tu fazes aí dentro com o teu time. Eu reforço aquilo que eu falei lá no início, assim, sobre os parceiros. Eu posso não saber tudo, mas se eu conheço quem sabe, eu tenho meio caminho andado. Perfeito, acho que e acho que o Comex é muito isso, né? E aí, falando um pouquinho, saindo um pouco da parte mais técnica para uma parte um pouco mais pessoal, eu acho que o Comex ele nos ensina um pouco sobre isso, né? Sobre a importância dos parceiros, sobre a importância dos contatos, sobre a importância da troca de informações, né? Hoje eu posso precisar de uma informação que tu podes me ajudar, de repente semana que vem pode ser o contrário, de repente na outra eu e tu não sabemos, mas alguém sabe, a gente conhece e puxa. Acho que isso não deixa de ser um pouquinho de analogia para a nossa vida como um todo, né? Manter redes de contatos e saber que num momento tu tá do lado que pede, do outro tu precisa estar do lado que oferece, né? Então também saber estender a mão, saber ajudar quem te procura, às vezes com uma ideia, né? Claro, respeitando sigilos, respeitando o nível de informações, óbvio, mas prestar esse suporte, né? E trazer para a cadeia parceiros, clientes, operadores que comprem essa ideia, sabe? Que como tu falou lá no começo, né? Que não seja o fornecedor do tipo, ó, o outro cara tá pagando R$ 5 a mais, eu vou para ele. Não, realmente parceiros de negócio em quem tu possa confiar na tua rotina, no teu dia a dia, é aquela pessoa que tu sabe que tu pode ligar quando apertar, né? Acho que isso é muito importante para tudo e o Comex acaba sendo uma representação, né? E as pessoas acabam girando, mudando, mas tu acaba sempre reencontrando os mesmos parceiros. A julgar por nós, que nos conhecemos lá há 10, 15 anos atrás em outra empresa, nós dois migramos e seguimos em contato. É verdade, é verdade. Bom, Ellen, a gente está se encaminhando então para o final. Eu quero, mais uma vez, te agradecer muito. O papo foi ótimo. Gostei muito de te ter aqui com a gente hoje. Espero que o nosso público também tenha gostado. E aí vou te deixar aqui, antes da gente se despedir, a possibilidade de tu fazer aí um fechamento, encerramento, quiser dizer alguma coisa, a palavra é toda sua. Me colocar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida no futuro, fique à vontade para entrar em contato comigo através do meu LinkedIn. Eu fico super à disposição de auxiliar e agradecer a oportunidade. Mandar um abraço para o meu time, né? Que o pessoal está me assistindo, eu já vi que eles estão conectados. Quando terminar a reunião, tu chama eles e pergunta onde é que está aquela carga lá, se eles ficaram te assistindo, é que eles têm que estar ligando. Não, isso é fruto de um planejamento. Nós nos planejamos para que eles pudessem parar essa 1 hora e me prestigiar. Mas não adianta, né? Se tocar o telefone lá, alguém corre para atender, porque sabe que Comex é isso mesmo, né? Às vezes tu planeja, mas alguém planejou algo por ti, né? Então tu parar. Com certeza. Não, mas então tá. Ellen, muito obrigado. Foi ótimo te ter aqui com a gente. Espero que a gente no futuro possa fazer uma segunda rodada, fazer mais algumas conversas. Público, pessoal, muito obrigado a todos. Quem quiser também falar um pouquinho mais com a gente, pode nos procurar no LinkedIn, Ellen Musca, Felipe Borsoi, Clay Hartz e Kestra. Muito obrigado a todos. A gente fica à disposição e nos encontramos no nosso próximo webinar, que vai ser sobre a indústria de alimentos e bebidas. Fiquem ligados lá no LinkedIn da Kestra, que as informações e o link estarão por lá. Ellen, muito obrigado, um abraço para ti e para todo o teu time. Nos falamos. Um abraço, pessoal. Um abraço.